Granadas com anzóis. Não, isso não é sobre pescar com granadas, embora você possa fazer isso. Na Batalha de Stalingrado, alemães e soviéticos lutaram ferozmente por cada centímetro da cidade, combatendo rua a rua e casa a casa. Nesses espaços apertados, as granadas eram uma maneira eficaz de limpar um cômodo. Quando o Exército Vermelho lançou seu contra-ataque e retomou a maior parte da cidade, os alemães esticavam redes de arame nas janelas, as granadas ricocheteavam e caíam no chão sem causar danos. Em resposta, os soviéticos acharam uma solução simples. Prendiam anzóis nas granadas e as arremessavam nas telas de arame. Os anzóis prendiam-se no arame e não ricocheteavam ou explodiam na janela, provando que, sob as circunstâncias certas, soldados sempre improvisam uma solução. Os bunkers têm uma surpresa desagradável. Granadas são usadas para limpar bunkers e posições fixas. Basta jogar dentro e pronto. Problema resolvido. Em grandes bunkers subterrâneos, dutos de ventilação eram essenciais para evitar o sufocamento dos ocupantes. Esse é um ponto fraco óbvio, e uma granada pode simplesmente ser jogada ali e cairia bem no meio do interior do bunker. Para evitar que isso acontecesse, os alemães criaram uma solução simples e engenhosa. Os bunkers da Muralha do Atlântico tinham um duto de ventilação falso. Quando uma granada era jogada pelo tubo, ela saía por uma abertura bem aos pés de quem a jogou. Uma análise mais detalhada mostra que na verdade não se trata de um duto de ventilação falso, mas sim de um funcional. Mas com o tubo projetado dessa forma, tudo que fosse jogado nele retornaria ao atacante. Esse jiu-jitsu explosivo, usando as próprias armas do inimigo contra ele, acrescentava mais um risco a um campo de batalha já perigoso. Armadilhas e granadas armadas. Embora as granadas sejam feitas para serem lançadas, existem outros usos para elas. O mais comum deles é a armadilha. Há diversas formas de armar granadas para explodirem sem que o usuário esteja perto. A forma mais comum de armadilha com granada provavelmente é o fio de tropeço. Amarre uma corda ou fio à granada e estique-a pelo caminho onde o inimigo deve passar. Isso é muito útil em pontos de estrangulamento, como portas, corredores e trilhas em meio a árvores densas e vegetação. Quando o soldado encostar no fio, a granada será ativada e explodirá. Como o pino de segurança exige força para ser removido, a granada pode ser colocada em um recipiente, como uma lata, e o pino retirado. O recipiente manterá uma alavanca no lugar, mas ela sairá facilmente se estiver presa a um fio e alguém tropeçar nele. Um esquema parecido pode ser usado para prender uma granada armada a objetos que atraiam soldados inimigos, como possíveis souvenirs. Armas, capacetes, bandeiras e outros objetos podem esconder explosivos. Até corpos de soldados podem ter uma granada pronta para explodir. Há relatos de soldados sabotando granadas ao removerem o palete de retardo, fazendo-as explodir imediatamente ao serem ativadas, em vez de após alguns segundos. Essas granadas eram deixadas para que o inimigo as encontrasse e sofresse uma surpresa desagradável. A lição aqui é: não use as armas do inimigo. Tulipas afegãs. Durante a guerra no Afeganistão, os soldados soviéticos usaram uma estratégia simples para maximizar a eficácia de suas granadas, apelidadas de tulipa afegã. Os soldados soviéticos colocavam uma granada dentro de um copo. Assim como na armadilha, eles puxavam o pino, mas mantinham a alavanca no lugar. Quando lançada, a alavanca permanecia no lugar e não era ativada. Quando o copo atingia o chão, ele se quebrava, liberando a alavanca. Isso permitia que a granada fosse lançada muito mais longe e não explodisse no meio do trajeto. Isso também podia servir de armadilha. O vidro e a granada seriam deixados em uma posição instável, como sobre uma porta entreaberta. Ao abrir, a granada cairia, quebrando o vidro e acendendo o estopim. Isso era muito mais eficaz do que um fio de tropeço, que poderia ser facilmente percebido por um soldado atento. Os canadenses cometem um crime de guerra. Durante as mortes impiedosas e em escala industrial na frente ocidental, ainda existiam momentos de humanidade, como a trégua de Natal de 1914. Bem, até começarem a ser baleadas. Em outra ocasião, alemães e inimigos da Entente estavam em trincheiras próximas, podendo gritar uns com os outros. Durante a conversa, os soldados inimigos afáveis começaram a jogar latas de carne enlatada para os alemães. Um tanto confusos, mas certamente gratos, os alemães pediram mais. Infelizmente para eles, os soldados com quem conversavam eram canadenses, estereotipados como amigáveis e tão apologéticos que chegavam a ser uma paródia.
Durante a Primeira Guerra Mundial, os canadenses eram tão implacáveis que estavam entre os soldados mais temidos do conflito. Há um meme de que a Convenção de Genebra era uma lista do que os canadenses faziam nas trincheiras. Então, os alemães, agora condicionados pavlovianamente a esperar comida de graça, não esperavam que granadas começassem a chover ao redor deles. A lição aqui é simples: não faça nada que atrapalhe a temporada de hóquei. As primeiras granadas lá no século VIII também eram traiçoeiras. Soldados do Império Bizantino lançavam jarros de barro cheios de fogo grego, um material altamente combustível. As granadas chinesas foram as primeiras a usar pólvora, enchendo recipientes de metal com um pavio de vela. As granadas tornaram-se comuns no século XVII, sendo esferas de ferro cheias de pólvora, lançadas por tropas especializadas chamados de granadeiros. As granadas modernas têm sua origem na bomba Mills, usada pela primeira vez pelos britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Hoje, existem inúmeros tipos de granadas, com países ao redor do mundo produzindo suas próprias versões da ideia. Ainda existem as categorias genéricas. Todas se encaixam em granadas de fragmentação, as que espalham fragmentos de metal para fins antipessoal, granadas químicas liberam gás em vez de explodir, granadas incendiárias queimam, as de sinalização ocultam ou iluminam, as atordoantes desorientam, as antitanque perfuram blindagem e as de treinamento que são reutilizáveis para instrução. Como não ser explodido pela sua própria granada? A forma exata de usar granadas pode variar. Quando o soldado solta a alavanca, uma mola a libera, ativando um fusível que explode de 3 a 5 segundos depois, detonando o explosivo. As granadas de cabo alemãs das guerras mundiais tinham um funcionamento diferente, usando fusível de fricção e cordão de puxar. Temos um vídeo sobre isso, se quiser ver. A segurança com uma granada envolve coisas que são senso comum, como ter certeza do alvo e estimar a distância necessária para lançar. Isso nem deveria precisar ser dito, mas não jogue a uma distância menor do que o raio da explosão. Também não jogue uma granada morro acima, elas tendem a rolar. Durante anos, soldados colocavam fita nas alavancas das granadas. Acreditava-se que o pino poderia ser puxado acidentalmente por algo como um galho, ativando a granada em momento inconveniente. O risco é discutível, teoricamente isso pode acontecer. A maioria dos soldados tem bolsas para guardar granadas, então isso só afetaria armas presas do lado de fora do colete. É necessário muita força para tirar o pino de uma granada, então é improvável que um galho qualquer consiga ativá-la. Aliás, ignore o que vê nos filmes de guerra. Se tentar tirar o pino com os dentes, seu dentista terá algumas palavras duras para você. Granadas modernas têm também um clipe de polegar e outro de segurança que mantém a alavanca no lugar. Adicionar fita é desnecessário e pode ser perigoso, já que perder tempo desenrolando fita quando o inimigo está ao alcance de arremesso é um grande risco para a sua saúde. Esses são apenas alguns exemplos interessantes e não convencionais de como as granadas foram usadas ao longo da história. Existem outros que merecem ser mencionados? Conte pra gente aí nos comentários.